Boa tarde a todos, bem-vindos aqui ao webinar da entrega da IES. O meu nome é Tatiana Abrantes, sou analista no Suporte Alvo e vou acompanhar-vos ao longo deste webinar. Temos aqui programado na nossa agenda um pequeno enquadramento da IES, como as obrigações que cumpre, quem está obrigado a fazer a sua entrega, os prazos e a forma de entrega, os anexos a submeter e os dispensados, assim como as novidades que estavam previstas para o ano 2020, referentes ao período de tributação de 2019. Iremos abordar ainda as configurações prévias que devem ser feitas no administrador, no RP Primavera e no Fiscal Reporting, antes de iniciarmos o processamento da IES. No exemplo prático vamos demonstrar as configurações mencionadas e vamos realizar o processamento da IES com foco no anexo A, uma vez que grande parte dos outros anexos exigem configurações feitas no início do exercício e, por fim, será aberto então um espaço onde poderão colocar questões e dúvidas que possam surgir ao longo do webinar, ou caso prefiram, podem contactar-nos mais tarde através do nosso e-mail suporte@alvo.com ou do nosso número gratuito 800 789 789. Passando então aqui para o enquadramento. A IES, como sabem, é uma declaração anual obrigatória que as empresas têm de prestar relativamente às suas contas e nela é revelado todo o histórico da empresa para fins contabilísticos, fiscais e estatísticos. Ao submeter a IES, estão a ser cumpridas uma série de obrigações, entre elas a declaração anual de informação contabilística e fiscal, a prestação de contas junto das conservatórias de registro comercial, a prestação de informação estatística ao INE e a prestação de informação contabilística para fins estatísticos do Banco de Portugal e da Direção-Geral de Atividades Económicas. A entrega da declaração prevê para efeitos de prestação de contas é obrigatória para uma série de entidades, entre elas podemos destacar as sociedades comerciais, as sociedades civis sob forma comercial, as sociedades anónimas europeias, as empresas públicas, os estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada e também as sociedades com sede no estrangeiro que tenham representação permanente em Portugal. Relativamente aos prazos e à forma de entrega, a IES deve ser submetida através do portal das finanças e, por norma, para os sujeitos passivos que tenham um período de tributação coincidente com o ano civil, deve ser entregue todos os anos até ao dia 15 de julho. No caso dos sujeitos passivos que tenham um período de tributação diferente do ano civil, deem até o 15º dia do 7º mês seguinte ao termo do respectivo período de tributação para submeter a IES e, no caso da cessação de atividade, a IES deve ser entregue até ao último dia do 3º mês seguinte ao do encerramento da atividade. Este ano, e devido a toda a situação relacionada com o Covid-19, a data limite para a entrega da IES estava prevista para o dia 7 de agosto, tendo sido alargado recentemente esse prazo para 15 de setembro, sem qualquer tipo de penalidade para os sujeitos passivos. Relativamente aqui aos anexos a submeter, é obrigatório para os sujeitos passivos de IRC a entrega do anexo A e do anexo R juntamente com a folha de rosto, enquanto que para os sujeitos passivos da categoria B de IRS que estejam enquadrados no regime de tributação com base na contabilidade organizada, é obrigatória a submissão dos anexos I e do anexo R. Os restantes anexos apenas são obrigatórios quando a entidade cumpre os requisitos para a sua entrega, nomeadamente aqui o anexo G, que deve ser apenas submetido caso o sujeito passivo de IRC esteja abrangido pelo regime de transparência fiscal. Quanto aos anexos dispensados, os sujeitos passivos que apliquem as NCRFs e as NCRFs para as pequenas entidades encontram-se dispensados da entrega do anexo O
enquanto que os que apliquem as normas contabilísticas para as microentidades têm dispensa da entrega dos anexos L, M, N, O, P e Q. Para o ano de 2020 estavam previstas algumas alterações, nomeadamente a entrada em vigor de novos formulários e a submissão prévia do SAFT relativo à contabilidade, que iria facilitar todo o processo de submissão da IES, uma vez que permitiria o pré-preenchimento da folha de rosto e do anexo A, no caso dos sujeitos passivos de IRC, e no caso dos sujeitos passivos da categoria B do IRS, iria permitir estar pré-preenchido o anexo I. Neste momento, estas alterações estão previstas apenas para o período de tributação de 2020, a submeter em declaração apenas em 2021. Passando agora para as configurações prévias. Devemos garantir que antes de iniciarmos o processamento da IES no Fiscal Reporting, que no administrador está feita a importação dos anexos e que os mesmos estão validados no ERP, e ainda que o apuramento de resultados do exercício se encontra realizado. Relativamente ao Primavera Fiscal Reporting, devemos garantir que o temos instalado, assim como o módulo referente à IES e que este se encontra atualizado, e caso ainda não tenha sido feito, devemos fazer então a importação da empresa do ERP para o Fiscal, associar a IES à entidade e criar o cenário para o exercício de 2019. Dando início aqui à componente prática deste webinar, vamos começar por realizar a importação dos anexos às demonstrações financeiras e para isso devemos vir aqui ao administrador Primavera, selecionando a empresa, vir aqui então à contabilidade e fazer um duplo clique na importação dos anexos às demonstrações. A importação dos anexos pode ser feita de duas formas, através de um ficheiro disponibilizado pela Primavera, ou então eu posso utilizar o anexo do ano anterior da empresa ou o anexo de uma outra base de dados. Fazendo então aqui o seguinte, eu devo em primeiro lugar selecionar o exercício de origem, que neste caso será o exercício 2019, mas caso eu quisesse importar um anexo utilizado num exercício anterior, como o anexo do ano 2018 da empresa, eu deveria então selecionar aqui o exercício como 2019, como 2018, selecionar a empresa e fazer então os passos seguintes. Como eu vou utilizar o anexo disponibilizado pela Primavera, eu devo vir então aqui à diretoria para ir buscar o ficheiro e a Primavera disponibiliza-nos então aqui 3 templates de anexos. Temos o anexo geral, utilizado pelas entidades que aplicam as NCRFs, o anexo ME, para as que utilizam as normas contabilísticas das microentidades, e tenho também aqui disponibilizado pela Primavera um anexo para as pequenas entidades. Para terem acesso a estes anexos, podem entrar em contato connosco através, mais uma vez, do nosso número, o 800 789 789, ou então através do nosso e-mail, support@alf.com. Ou caso tenham alguma dúvida na importação, também teremos todo o gosto em ajudar a realizar estas parametrizações. Voltando então aqui à importação, eu vou utilizar no exemplo prático o normativo das pequenas entidades, por isso vou selecionar aqui o anexo PE e ele automaticamente aqui no próximo passo vai-me estar disponível, devendo eu selecioná-lo, assim como as notas que pretendo importar. No passo seguinte, eu devo então indicar qual é que é o meu exercício de destino, que será o 2019, e a empresa para onde quer fazer a importação do anexo. Por fim, tenho aqui a opção de substituir ou atualizar o anexo. Neste caso, e como eu ainda não tenho qualquer anexo importado, eu vou clicar em substituir, mas caso eu quisesse fazer uma atualização, deveria selecionar a opção de baixo.
Ao fazer aqui o seguinte, eu vou finalizar a importação e quando tiver terminado, vai-nos abrir aqui uma nova janela em que podemos ver que o anexo foi importado com sucesso. Passando então para o ERP, eu devo garantir que já estão feitos os apuramentos do exercício e para isso devo vir então aqui a finanças, contabilidade, apuramentos, resultados e outros e realizá-los caso ainda não estejam feitos. Quanto aos anexos, eu devo vir às análises legais e anexo às demonstrações financeiras. Ao clicar então aqui no F4, automaticamente vai-me aparecer aqui o anexo que importei há pouco no administrador e ao selecioná-lo vão-me aparecer aqui todas as notas que foram também importadas. Para validar o anexo, então eu devo vir aqui ao separador dos parâmetros e validar se todos os dados que aqui se encontram estão corretamente configurados. Tenho aqui o ano 2015, neste caso eu quero que os anexos correspondam ao ano de 2019, que o ano menos 1 seja o ano 2018 e aqui referente ao parâmetro MF, ele corresponde ao período antes dos apuramentos das contas da classe 6 e 7, eu não vou alterar porque está certo, e aqui este parâmetro MFI corresponde ao período antes do apuramento dos custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas. O CAI, quando importamos o anexo da primavera, também vem aqui um CAI genérico que devemos atualizar e o campo aqui TL corresponde ao tipo de lançamento que por norma é o 00, não havendo um outro associado aos lançamentos da primavera, a não ser em casos muito específicos. Eu posso ainda aqui no separador imprimir, configurar a pasta que quero usar como destino para o anexo, assim como também a forma que quero fazer a sua pré-visualização. Por fim, tendo todos os parâmetros validados, eu devo gravar o anexo e então dar início ao processamento da IES no Fiscal Reporting. Passando aqui para o Fiscal Reporting, eu devo em primeiro lugar validar que tenho a minha empresa importada e para isso devo vir aqui ao administrador e validar se ela aparece nesta lista. Caso não apareça, eu devo então importá-la do ERP através aqui do importador e fazer então a sua importação. Devo também validar que tenho a modelo IES associada à empresa, assim como também que tenho o cenário criado para o exercício. O cenário que vamos utilizar pode ser criado de duas formas, através aqui do administrador, clicando em novo, ou então eu posso criá-lo a partir do ecrã principal do Fiscal Reporting. Para criar um cenário novo, eu venho aqui ao símbolo do mais, vou-lhe dar um nome, vou-lhe dar aqui o nome de cenário teste. Quero criar um cenário para o exercício 2019, referente à modelo IES e quero que seja criado na minha empresa IES. Ao clicar aqui em processar, ele automaticamente é criado, conforme eu posso confirmar aqui na coluna dos cenários. Ao termos a empresa importada, a modelo IES associada à nossa base de dados e o cenário criado, posso então dar início ao processamento da IES e eu vou utilizar, neste caso, aqui um cenário que já tenho criado, o cenário IES, que está também ele processado, uma vez que existem algumas configurações que levam algum tempo a processar. Ao entrar aqui na declaração, irá aparecer-nos então a folha de rosto, podemos fazer logo o seu processamento através aqui do botão no canto superior esquerdo e em seguida eu devo indicar quais é que são os anexos que eu quero
que acompanhem a declaração. Eu já tenho aqui selecionados o anexo A e o anexo R, mas posso selecionar aqui outro, por exemplo, o anexo B, e ele automaticamente fica-me também aqui disponível para processamento. É importante vir aqui aos parâmetros da declaração e validar qual é que é o mês em que as contas das classes 6 e 7 apresentam saldo. Se eu fizer os meus apuramentos de resultados no RP no mês 14, eu devo garantir que tenho aqui parametrizado o mês 13, enquanto que se eu fizer os meus apuramentos no mês 15, eu devo ter aqui configurado o mês 14. Também posso validar aqui o tipo de lançamento que está a ser considerado. Como já tinha dito, por norma é utilizado na primavera o tipo de lançamento 000 e posso ainda validar o anexo que está a ser considerado para o cálculo das fórmulas. E neste caso é o anexo PE que ainda há pouco importámos no administrador primavera. Voltando então aqui para a folha de rosto, tendo a mesma processada e tendo selecionado os anexos que quero que acompanhem a declaração, eu posso então passar aqui para o anexo A, onde vou indicar qual é que é o normativo que estou a utilizar. Neste caso, e mantendo a coerência com o anexo que eu importei há pouco, o normativo a utilizar será o das NCRFs para pequenas entidades. Eu já o tenho aqui selecionado e processado, mas a partir do momento em que o configuramos, aqui automaticamente são formuladas e atualizadas todas as fórmulas de todos os campos da declaração. Após este passo estar feito, de eu indicar então o normativo, posso dar início ao processamento do anexo. Mais uma vez venho aqui ao canto superior esquerdo e carrego no processar e ele vai-me, ao fim de algum tempo, responder com os valores provenientes do RP. Eu devo em seguida então validar a declaração e para isso venho aqui ao certo e ao validar a declaração, caso sejam detectados erros como estão aqui a aparecer, vai-nos então aqui aparecer uma listagem com o campo que está errado, assim como a descrição do erro. Para os corrigir, eu posso fazer aqui então um duplo clique no campo e automaticamente sou redirecionada para lá e posso fazer a sua correção. Eu posso também aqui, voltando ao anexo A, eu posso alterar de forma manual os valores, assim como posso preencher campos que ainda não estejam e em seguida, em caso de novo processamento, eu posso, antes de o fazer, bloquear cada campo de forma a não perder esta informação. Também nos é aqui permitido bloquear todos os campos da página em que estamos a editar, a preencher a IES, assim como eu posso bloquear toda a declaração de forma a não permitir que nenhum outro utilizador me altere os valores. Da mesma forma que eu tenho a possibilidade de editar e preencher campos que estavam a zeros, eu também posso vir aqui ao assistente de campos e configurar, editar fórmulas. Eu vou então criar aqui um exemplo, posso vir aqui e dizer que não quero que seja esta a expressão, esta a fórmula utilizada e posso dizer que eu quero que seja utilizado, por exemplo, aqui um saldo. Posso aqui criar um campo em que a minha fórmula será o saldo da conta 11 do período 1 ao período 12, em que o tipo de lançamento é o 000. Eu adiciono então a função à expressão e ao aceitar ele automaticamente vai-me responder com o saldo da conta 11. Em seguida, mais uma vez, como não é um campo standard,
da declaração eu devo então bloqueá-lo para não perder esta informação e no fim, quando tiver toda a declaração preenchida, eu devo novamente fazer a sua validação para ver se nos aparece novamente algum erro ou se a declaração está toda validada. Relembro-se que devemos gravar sempre a declaração para não perder a informação e, estando então terminado o processamento, mais uma vez fazer a validação. A validação pode ser feita dentro da declaração, ou então eu posso vir aqui, vou só gravar a declaração, posso vir aqui, selecionar a declaração que estive a processar e validá-la. Eu posso ainda exportar este cenário, imaginemos que eu estive a criar algumas fórmulas e que até me são úteis usar numa outra base de dados. Eu posso exportar este cenário para outras empresas e para isso devo vir então novamente aqui ao administrador, aos cenários, à minha empresa, ao modelo IES e dizer que quero então exportar o meu cenário para uma outra base de dados. Eu devo, mais uma vez, ter aqui em atenção às opções. Eu não quero criar um novo cenário no exercício 2020, mas sim no exercício 2019. E eu não quero que sejam incluídos os valores quando o cenário for criado. Eu vou criar então aqui, vou exportar aqui o cenário para a minha empresa teste. Também não quero que seja um cenário standard. E ao exportar, ele vai-me criar então aqui o cenário para a outra empresa. No fim de ter processado a declaração, mais uma vez relembro que devemos, em primeiro lugar, fazer a importação dos anexos no administrador, terem atenção se os apuramentos de resultados estão feitos ou não, e caso não estejam, fazê-los. Devo validar também no RP os parâmetros do anexo e em seguida passo então aqui para o Fiscal Reporting, onde eu devo validar que a empresa está importada, que tenho a IES associada à minha base de dados e que tenho o cenário criado para o exercício. Eu devo também ter em atenção que na folha de rosto seleciono os anexos que quero utilizar, devo validar os parâmetros da declaração e no anexo A, no caso dos sujeitos passivos de IRC, escolho o normativo. No caso dos sujeitos da categoria B do IRS, no anexo I, eu escolho também o normativo que estou a utilizar. Tendo a IES processada e validada, eu venho aqui e devo então gerar o meu ficheiro de forma a submetê-lo de seguida no portal das finanças. Neste momento eu dou então como encerrado o exercício, o exemplo prático e encontra-se aberto o espaço onde poderão colocar alguma dúvida ou questão que tenha surgido ao longo do webinar.